A segurança poderia ser tranquilamente classificada em pessoal e patrimonial, relativo à pessoa e ao patrimônio que pode ou não pertencer a estas pessoas. Nós podemos analisar uma sociedade do ponto de vista individual. Nós temos cada um formando um indivíduo, mas como nós convivemos em uma sociedade, normalmente nós estamos agrupados. E isto é o que nós chamamos de perímetro. Então, cabe proteção individual, cabe proteção do perímetro. É patrimônio. Entretanto, aqui nós precisamos tomar alguns cuidados adicionais para não se perder ao longo desse estudo. A proteção, segurança patrimonial, não cabe nesse estudo por se tratar de pessoas. É a segurança individual. Pode significar armamento, treinamento, uma série de coisas. E nós estamos tratando quase com exclusividade daquilo que é eletrônico. Muito embora também existam proteções individuais eletrônicas, não é o que nós pretendemos tratar no nosso projeto. Está fora do escopo do nosso planejamento. Vamos falar sobre o que é patrimonial? Então, nós podemos afirmar que o perímetro também é conhecido no ambiente técnico como patrimônio e cabe uma segurança patrimonial. Então, perímetro requer segurança patrimonial. Costuma-se falar perímetro a área em volta que deve ser protegida. É um termo também que é jargão técnico. Existem 3 pilares da segurança patrimonial, então, das coisas que estão naquele espaço. O primeiro é o estrutural, diz respeito exclusivamente àquilo que está naquele dispositivo. Muro, portão, grade, parede, vidro, divisória, fechadura, qualquer tipo de coisa que esteja relacionada com a estrutura do ambiente é estrutural, formando o primeiro pilar. O segundo são os componentes eletrônicos que estarão envolvidos nesse sistema de segurança patrimonial, câmeras, sensores, controle, etc. Além disto, nós muitas vezes, não poucas vezes, precisamos dos profissionais de segurança. Eles podem ser pessoas que cuidam não somente da proteção direta ao patrimônio, como são o caso dos seguranças, como também nós temos as pessoas que trabalham indiretamente com implantação e manutenção de equipamentos de proteção. Claro que normalmente é alguém que reage aos eventos que estão sendo monitorados. Se o segurança está tomando conta de uma determinada área, cabe a ele determinar o que atitude tomar diante de algum evento, como, por exemplo, uma agressão, um assalto, uma fuga. Cabe a ele ser devidamente preparado para reagir ao evento, perceber o evento e tomar a atitude correta. Mas também pode ser aquele indivíduo que está lá na sala de câmeras, está acompanhando pelos monitores todos os eventos que estão ocorrendo na área que está sendo monitorada, que é o perímetro. Então nós temos 3 pilares: a estrutura, a eletrônica e as pessoas que cuidam da segurança. Claro que isso requer planejamento. Veja, um segurança pessoal, gente, está lá fardado, devidamente colocado em um determinado ponto do patrimônio. Ele tem que ter um treinamento adequado para a função que ele está exercendo. Ninguém pede que um segurança simplesmente pegue um par de algemas, pegue uma arma e vá resolver o problema. Não é exatamente assim que funciona. Então, na realidade, a gente começa a perceber que o planejamento passa a ser um item muito importante, talvez até mais importante do que a própria implementação. É verdade, porque um sistema de segurança mal implementado produz muito mais problemas do que soluções. Para isso, uma sugestão é você começar a fazer uma pontuação. Você vai observar e anotar os itens que estão envolvidos sob a sua responsabilidade. Começamos, por exemplo, pelos riscos do local.
Por exemplo, a atratividade. Veja bem, colocar um sistema de caixa próximo à vitrine da entrada é quase que um convite para que haja uma invasão no local. Se você coloca um objeto muito caro e ele está facilmente visível através de uma vitrine, o que tem fácil acesso para quem estiver no recinto, você precisa tomar algumas providências. Então, cuidado com a questão da atratividade. Computadores atraem muito. Cofres que não devem estar expostos. Caixas que precisam ter uma localização segura. Movimento de dinheiro, expor dinheiro em áreas de movimento ou de visibilidade pode expor a sua situação. Cabos de cobre. Pode parecer uma coisa meio estranha aqui. Talvez pareça até algo que está fora do quadro que nós estamos tratando, mas isso não é verdade. Infelizmente, com o passar do tempo, o material cobre está escasseando no planeta Terra. Ele não está em falta, mas está escasseando. Significa cada vez menor produção de cobre. Por este motivo, nos últimos anos, aumentou dramaticamente o índice de roubos de cabos de alimentação, cabos de telefonia, cabos de condução de energia de potência. Cobre, está na mira. Não deixe ele visível. Química. Nós precisamos entender o seguinte: infelizmente existem diversos processos que são processados mediante ação química. Então existem produtos químicos que são procurados para determinadas aplicações. Então você precisa evitar expor esses elementos mostrando que eles estão na sua loja. Aí você vira e me diz: ora, mas a minha loja vende produtos químicos, como é que eu faço? Não tem problema. Existem diversas disposições que você pode optar para melhorar a visibilidade sem precisar expor a fragilidade. É uma questão de estudo, daí a importância do planejamento. Outra coisa que tem que ser pontuada com muito detalhe são brechas que podem existir nesses processos que você se dispõe a tratar. Por exemplo, desvio de materiais. Então, se você tem determinados produtos que possam ser desviados, eles podem no futuro vir a representar um problema. Eu vou citar um caso bem simples. Recentemente eu pude acompanhar pelas televisões, pelos canais de TV, um evento muito interessante. Pessoas mal intencionadas que transportavam combustível das distribuidoras para os postos de gasolina estavam desviando combustível. Eles paravam em algum lugar no meio do caminho, retiravam uma quantidade determinada de dentro do tanque do veículo, ok? Porque ele está transportando combustível, e eles colocavam outro tipo de material barato que completava, não raras vezes, água, que completasse o peso do caminhão de tal forma que o caminhão, ao entregar a quantidade, pelo peso você não poderia perceber. Então, havia uma brecha no processo que criou essa possibilidade. Um planejamento adequado evita isto. Chance de contaminação. Um cuidado que nós temos que tomar. A caixa d'água, de água potável, ela tem fácil acesso? Alguém poderia inadvertidamente ou propositadamente deixar cair alguma coisa lá? Se a sua caixa está devidamente tampada, protegida, existem diversas chances que têm que ser analisadas. A água pode ser contaminada, mas não é a única coisa. O ar também. Periodicamente, se você não planejar uma limpeza nos filtros do ar-condicionado, principalmente em supermercados, shopping centers, você pode ter muito problema. Outra coisa, informações sigilosas de alto risco. O que eu devo fazer a respeito delas? Então, pelo fato delas serem importantes, precisam ser listadas, precisam ser pontuadas
para que eu não me perca na minha avaliação. Como assim? Ah, pô, eu não tinha pensado nisto. Está errado. É por isso que existem os profissionais da segurança. Ataque cibernético, por exemplo, tem acontecido frequentemente, inclusive com a família do nosso atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Ele sofreu alguns ataques de hackers. Isso ocorre nos Estados Unidos no nível de segurança. Então nós precisamos tomar cuidado. Você tem informações sigilosas? Sim. Elas são de alto risco? Sim. Então ataques cibernéticos poderiam estar tentando recuperar aquelas informações. Cabe ao analista evitar este problema. Como planejar? Então, são alguns aspectos que nós precisamos sempre manter em mente. Fundamentalmente, nós precisamos de informações e uma das coisas que normalmente costuma ser deixado de lado, mas não é conveniente esse tipo de comportamento, são as estatísticas. Com as estatísticas, nós podemos ter uma ideia da evolução média das coisas. Mas a estatística não é apenas o cálculo estatístico que nós estamos observando, mas são dados levantados ao longo de durante muito tempo e que analisados mostram alguns pontos que merecem maior atenção. Eles corroboram com a segurança, não são o núcleo dela, mas corroboram. A informação. Eu sei o que fazer na situação de um incêndio no primeiro andar, onde tem escada rolante e elevador. Isso é informação. Aí você puxa a estatística. Qual a taxa de ocorrência de incêndios? Depende. No nosso espaço é praticamente zero, salvo pequenos focos em 10 anos de trabalho. Mas a segurança recomenda que, se isto ocorrer, não há como justificar a perda de vida humana. Muitas vezes se faz utilização de software de análise de riscos. Nós estamos no século XXI. Hoje você dificilmente analisa alguma coisa especificamente com a caneta e lápis, exceto para uma anotação temporária. Isso serve também, inclusive, de comparação com outros sistemas. Além de fornecer resultados comparativos, melhoram as estatísticas, e o que permite uma avaliação mais profunda dos problemas que nós estaremos tratando. Existem 10 mandamentos da segurança em espaços para grande circulação. Isso foi coletado da internet, me chamou a atenção, julguei oportuno apresentar para os senhores. Primeira coisa que se deve pensar é investir em tecnologia. Quando você tem um grande espaço e que ele tem circulação muito elevada, é necessário você ter meios eletrônicos para poder monitorar com precisão. Câmeras, por exemplo, não são a única. Drones, software e assim por diante. Segundo, estabeleça um plano de evacuação. Todo espaço de grande circulação acaba em alguns pontos em becos sem saída. Não se constrói uma porta no final de cada corredor. O que se faz é um pré-planejamento adequado para o caso de uma emergência e você ter o que fazer. Então o plano de evacuação é fundamental, porque o pânico produz muito mais problemas do que o próprio problema em si. Treine a equipe constantemente, porque todos os dias nós temos que pensar que há alguma coisa nova a ser considerada. Equipes, elas podem tender à acomodação, à zona de conforto. Então você precisa o tempo todo estar modificando esta situação com o objetivo de melhorar a qualidade do trabalho deles e também oferecer a eles uma visão diferente de algo do dia a dia. Sempre identifique e analise os riscos. Nós temos que mapear a nossa vulnerabilidade. Pessoas que se identificam com este tipo de ambiente, profissionais da segurança, eles são muito ligados nesta questão da identificação e análise de riscos, porque eles estão lá envolvidos no dia a dia, então ele fica observando, olha, esse forro aqui não é anti-chama, o que tem atrás dele? Olha, esse corredor aqui, eles usam um produto químico para fazer a limpeza, mas ele é mais inflamável do que aparenta.
e assim por diante. Você faz a análise dos riscos possíveis, é uma coisa que você faz até mentalmente. Então, se você anda sempre com um caderninho para anotações, você põe essas observações, porque se a sua empresa está investindo nisto, fatalmente ela mantém reuniões, e é um bom momento para você expor as vulnerabilidades que você observou. Tem um plano de contingência, ou seja, não adianta você procurar as respostas no momento do problema. Eu tenho que ter uma carta na manga, por que não? Eu tenho que pensar em como eu vou reagir diante de uma circunstância. Baseado na análise de risco, eu percebi que a probabilidade de incêndio em tal região, por causa das lojas que se concentram ali, é maior. Então eu vou pensar em colocar um hidrante, vou pensar em colocar um extintor específico. Depende de cada risco. Um exemplo clássico que eu aprendi em cursos de segurança. Jogar água em um motor que está pegando fogo é a pior coisa que você faz. Porque o combustível, o comburente, ele normalmente é mais denso do que a água, então ele flutua sobre a água. E como ele é altamente inflamável, jogar água em cima de um incêndio de motor significa que você vai simplesmente espalhar o fogo e não resolver o problema. Então, a gente tem que estar pronto para as surpresas do nosso dia a dia. Outra coisa, se você, por exemplo, considera a possibilidade de que haja um incêndio, de que haja um acidente, uma queda, então é válido você ter acesso às informações da localização dos hospitais, contato de bombeiros, unidades de polícia, quanto tempo uma unidade de polícia leva para chegar até o local. São coisas de segurança que não podem ser menosprezadas. E é claro, baseado no primeiro item, câmeras ajudam muito nesse processo. Se você costuma controlar pelo menos a segurança do teu espaço, provavelmente você costuma anotar as ocorrências. Isso gera um histórico. Esse histórico pode te fornecer dados muito importantes que vão voltar naquele item que nós falamos sobre a estatística. Ou seja, aqui acontece esse tipo de coisa? Não. Quanto tempo faz que não ocorre? Bom, olha, eu estou vendo aqui na minha anotação que há 2 anos atrás houve um problema nesse setor. Então, na verdade, o histórico das ocorrências é muito importante. Quando você põe uma equipe para trabalhar, se você não selecionar os agentes adequadamente, e isso é uma coisa que cabe a cada contratante, você pode estar cometendo erros muito graves. Ser um agente de segurança, independente de ser segurança do trabalho, de segurança pessoal ou segurança patrimonial, nós precisamos pensar que essas pessoas têm que ser treinadas, têm que ser devidamente treinadas, porque eles provavelmente serão necessários na hora certa. Então não esqueça, treine a sua equipe constantemente. Monitorar as entradas e saídas do espaço é muito importante. No início do processo, quando nós começamos a conversar com vocês, eu falava, eu vou colocar o balcão com o caixa na lateral da vitrine frontal da loja. Eu estou convidando um assalto. Porque você manipula dinheiro próximo ao local onde as pessoas veem que você tem dinheiro, você está forçando a situação nos dias de hoje. Então, monitorar entradas e saídas não é apenas voltada ao local de fuga, ao local de evacuação, mas também o que entra pela porta, o que sai pela porta, quanto tempo ele leva para entrar e sair, de onde eles provêm em maior quantidade. Tudo é muito importante. E conheça, é claro, acabamos de falar, conheça o público, o perfil do local. Você constrói uma loja em determinadas áreas e obrigatoriamente você está definindo a maior quantidade de pessoas daquela região. Então conheça o público daquela região. Isso ajuda você a ter a qualidade de segurança desejada. E obviamente estude os horários de maior fluxo, porque no pico do fluxo de pessoas é onde um problema pode se tornar descontrolado. Vale a pena você estudar esse problema. Hoje em dia, nós temos muito programa, muito software de computador que precisa e deve ser pensado em utilizar. Aqui eu vou primeiramente listar para vocês, tá? Sem detalhes. Então nós temos o PFMEA,
o What If, Checklist, PMBOK. Esse PMBOK é uma empresa chamada SoftExpert. Eles desenvolvem software para segurança, da qual o PMBOK faz parte. PMBOK significa Project Management Body of Knowledge. APR, Software Expert ERM, outro software da mesma empresa. Agora para gestão de riscos corporativos. Aqui nós temos um exemplo do PFMA. Primeiro, o que é PFMA? É potenciais de risco, potencial de falhas. Então nós temos que pensar em todas as classificações que nós temos. Vamos olhar ali um exemplo, severidade do efeito para o cliente. Modo de falha potencial afeta a segurança na operação do veículo e ou envolve não conformidade com legislação governamental, sem aviso prévio. Efeito: falha em atender aos requisitos de segurança e requisitos legais. E aí você classifica eles como maior ou como menor, conforme as suas necessidades. Esse índice de severidade é muito importante porque ele causa... Quer ver um exemplo ali embaixo? Olha, aborrecimento e prejuízo. Acabamento ou barulho, veículo operante, item não conforme observado pela maioria dos clientes, são mais de 75%. Acabamento ou barulho de veículo operante, item não conforme, que é observado por determinados clientes com menos de 25%. E assim por diante. Aqui nós temos o What If. What If traduzido literalmente é EC. Mas é bem interessante a visão dele. E se a válvula A estiver fechada ou entupida? Qual é a consequência disto e quais são os perigos? Por exemplo, ali naquele teste que eu peguei, isso aí é um exemplo. Desprendimento de amônia que não participou da reação na área de trabalho. Recomendação: corte de amônia, fechamento da válvula B, né? E o alarme. E assim por diante. E se for introduzido no reator uma proporção de amônia excessivamente elevada? E se o ácido fosfórico estiver contaminado? Isso é uma tabela. Hoje, isso é feito por software. Você lança essas possibilidades e ele cruza as informações para você. O checklist é o mais simples de todos, tá? Ele também existe na forma digital, mas isso pode ser, com certeza, estabelecido uma regra diferenciada à medida que você quiser utilizar. Por exemplo, existem saídas em quantidade suficiente para evacuação em caso de incêndio ou manutenção? Sim ou não? Então, nós precisamos especificar nessa tabela, isso aqui é uma folha padronizada que pode ser ajustada para cada necessidade. Por exemplo, o penúltimo item. Existe espaço suficiente embaixo dos sprinklers para garantir uma ação eficiente? Sprinklers, pessoal, são dispositivos para combate a incêndio automatizados. São aqueles que ficam no teto e quando o calor do incêndio toca neles, ele abre uma válvula que libera água. Então aqui no caso é prevenção e combate a incêndio. Mas um checklist é uma série de objetos que devem ser listados, por isso checklist, a fim de que você fique atento a estes elementos. Nós temos também aqui o PMBOK. O PMBOK já é totalmente computadorizado. É um software para previsão de falhas. Observe as tabelas e aqui você lança os dados. Eu não sou usuário desse software, mas já vi diversas aplicações do mesmo e tenho que reconhecer que fiquei bem impressionado, porque você lança os elementos e cria a interação entre eles e você pode ver de forma gráfica temporal tudo que deve ser tratado em termos de possibilidade de falhas. A APR nada mais é que o acrônimo de análise preliminar do risco. Então aqui é o seguinte, pessoal, também é uma forma escrita que atualmente está presente na maioria dos softwares de segurança do mercado. Acontece que essa área vem sendo ultimamente ocupada por empresas que fornecem serviços, então não é apenas o software que é fornecido, mas é vendido um pacote de atendimento e trabalho.
inclusive às vezes até com equipe devidamente treinada. Eu quero que você observe ali nas atividades, é um item que nós temos aqui em cima, ó. É interessante aqui, ó. Aqui estão listadas as atividades que deverão ser monitoradas. E me chamou a atenção basicamente isso aqui, ó. A instalação de linha de vida provisória. Risco. Ruptura de corda ocasionando exposição a riscos. A linha de vida provisória, pessoal, é aquela linha de corda que se costuma colocar isolando um determinado local. Ela não é permanente e o objetivo dela não é segurar um público. Ela é colocada lá para demarcar uma área isolada. Sugestão, ó, medidas preventivas. Capacitar profissionais que irão realizar o trabalho, uma pré-atenção no nó e verificação no chicote da corda. Ver se os terminais estão bem presos por nós, verificar a qualidade do enrolamento da corda, porque se ela estiver esfolada ou rompida em algum ponto, ela pode simplesmente cair. Muitas vezes, na interpretação do público presente, isso aí é quase que um convite. Olha, deixaram aberto uma parte, pode ser que nós possamos passar por ali. Então não é por aí, pessoal. Então todos esses dados ela faz, porque veja, é uma análise preliminar. Isto poderia acontecer. Ruptura da corda, ocasionando exposição a risco, porque a área estava isolada e houve o rompimento da separação. O ERM, Gestão de Risco Corporativo, também está envolvido. Efetivamente, a maioria dos programas que existem que cuidam de segurança também acabam trabalhando, muitos deles são direcionados para a área administrativa. Quer ver? Ó? Aqui está citado, possibilidade de fraude no processo, flutuação do preço, aumento da taxa de câmbio contratada. Esses elementos que estão sendo listados aqui neste software, eles dizem respeito a riscos que podem ocorrer em investimentos. Por isso, são riscos corporativos. Professor, para a área de segurança especificamente, olha, eu não sou um profissional da área de segurança. Eu estou mencionando todos esses elementos que vocês têm visto nesta apresentação com um único intuito, mostrar para vocês que diante das evoluções que nós encontramos no nosso mercado de trabalho, nós temos que pensar não só na segurança, aqui por exemplo é para software de empresário, mas tente considerar, por exemplo, a hipótese de trabalharmos eu quero saber que tipo de riscos estão envolvidos e quais devem ser os equipamentos eletrônicos que devem ser colocados naquele local. Isto é importante. Eu posso, conhecendo os riscos e conhecendo as ações, para mim da área de eletrônica, eu consigo imaginar o que é que eu posso montar para proteger esse sistema. Então, é isso que nós gostaríamos de falar nesta apresentação. A gente se vê na próxima. Muito obrigado a todos.